A gente via na reportagem da Ana Paula Cristiano Palavra da Pátria Agronegócios. Nós vamos falar agora com o Matheus Pereira, só que ao vivo da Pátria Agronegócios, está falando do estado de Goiás, ao vivo também. Goiás muito presente hoje por aqui, meu caro Matheus Pereira. E a pergunta que eu vou te fazer é bem direta. China está voltando para o mercado, para a ponta compradora. Como é que você está observando esse momento agora em relação às aquisições junto à soja norte-americana, soja brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, amigo Fabiano. Indo bem direto ao ponto, sim, China está com apetite, né, de volta às compras da soja americana como um todo. Eu falo americana, é continente americano, tá? Tanto aqui no sul do continente, América do Sul, quanto na América do Norte. É claro que nessa época do ano, Fabiano, é comum, né, chineses concentrarem as novas aquisições para o produto norte-americano, produto de origem estadunidense. E por que acontece isso? Simplesmente pela plena disponibilidade. Estados Unidos, que está em pleno processo de colheita de uma nova safra agora em 2022, tanto soja quanto milho, soja que vem se tornando cada vez mais disponível nos portos, né, de exportação dos Estados Unidos. Então, aonde tem disponível e os preços são mais atrativos, é onde de fato a China vem abocanhar soja aqui nas Américas, sendo o principal destino dessas novas compras para a soja norte-americana. Ainda não foi registrado volumes significantes, porém os contatos da Pátria nos portos dos Estados Unidos nos indicam que os chineses estão sim muito ativos nas negociações, nas tentativas de compra. Grandes volumes não foram registrados, porém ainda nessa semana deveremos sim ter, enfim, algumas confirmações, né, de novas vendas da soja norte-americana em direção à China. E, Matheus, nós estamos conversando, ainda falando de soja, na véspera da apresentação do relatório de oferta e demanda do Departamento norte-americano. Nós estamos naquele passo que eles estão colhendo, parece que está dando tudo certo na colheita, sem grandes novidades em relação a esse fator. O Brasil está fazendo a semeadura. O que você espera para esse relatório de oferta e demanda, já que um relatório trimestral de estoques americanos no final do mês de setembro surpreendeu a todos? Olha, muito bom ponto levantado, Fabiano. De fato, amanhã, no início da tarde, a gente tem a divulgação de um novo SDA, né, tratando da oferta e demanda mundial de soja, milho, grandes culturas em geral. E a expectativa pátria é por uma redução de produtividade norte-americana, tanto soja quanto milho. Não são reduções esperadas, do nosso ponto de vista, agressivas, né? Cabe sim pequenos cortes, especialmente para as regiões do oeste do cinturão agrícola, tanto soja quanto milho, que são regiões que sofreram com a seca. Está evidenciada agora a antecipação de ciclo, né? A colheita norte-americana do soja e milho, ela avança com mais intensidade por esses estados do oeste norte-americano, né, que aí indicam antecipação de ciclo e problemas, né, com a seca. Os resultados preliminares de colheita também, Fabiano, tem nos indicado que nessa região oeste, né, a produtividade está mais decepcionante. Então, sim, caberá novos cortes de produtividade, tanto soja quanto milho. Corte talvez um pouco mais intenso do milho do que na soja, né, visto que a falta das chuvas ela se enquadrou em períodos mais delicados para o milho, não tanto para a soja. Porém, esperamos sim reduções de produtividade que será, né, um grande suporte aos preços internacionais da soja e do milho, caso o USDA amanhã, né, no início da tarde, confirme esses cortes da estimativa de produção soja e milho dos Estados Unidos. Matheus, no cenário internacional, nós temos o conflito causado pela invasão russa na Ucrânia, que ora nós temos ele com um cenário que parece que vai se encaminhar para algum tipo de solução e outras no qual ele fica mais agravado, fica mais inflamado esse conflito, e é exatamente isso que a gente está vendo agora. Aparentemente essa guerra está longe de terminar e ela traz algumas influências para o mercado. No caso de milho, soja e trigo, o que esse conflito tem trazido especialmente nesta semana em relação aos impactos para os negócios em Chicago e, consequentemente, aqui para o Brasil também? Olha, Fabiano, a gente divide, né, os respingos, né, desse conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia em fatores primários e fatores secundários. Os fatores primários, né, eles recaem diretamente sobre o mercado de cereais, seria trigo e milho, né, que são mercados ali que estão diretamente envolvidos
com o conflito na Rússia e Ucrânia, né, que são dois países grandes produtores de trigo e milho no leste europeu e em todo o planeta, né? A Rússia é o maior destaque em exportação de trigo no planeta. Então, de fato, a gente tem em si uma grande influência ao mercado de cereais quando esses dois países se intensificam, né, no embate político, nesse embate geopolítico, né, que de fato, na nossa visão, parece estar distante, como você já bem disse, de uma reconciliação. Agora, em novembro, é onde vai expirar a primeira parte do acordo do corredor de exportação na Ucrânia, aonde nós esperamos que esse acordo não seja renovado. A Ucrânia, que estava colocando a conta-gotas, né, parte do cereal colhido, principalmente o milho, que foi colhido nessa safra, está em processo de colheita na reta final. Milho do passado, das safras passadas, 2021, que não conseguiram ter rota de escoamento devido à incidência do conflito, né, que já se dura ali por quase 6 meses. Então, de fato, esse corredor que já estava há quase 90 dias em execução, colocou sim um volume expressivo de milho para fora da Ucrânia, em direção à rota do Mar Negro, em direção ao norte da África, em direção a países do sul da Europa. Porém, na nossa visão, com a intensificação recente do conflito, tanto Putin do lado russo, quanto toda a comitiva, né, que defende o lado ucraniano, que não está só concentrado na presidência, a gente teria ali um embate, um conflito intensificado e a incapacidade desse acordo comercial de ser mantido. O que é bom para nós aqui, nosso milho brasileiro hoje ele é muito barato para exportação, ele está muito mais barato do que o milho norte-americano, quase $30 por tonelada mais barato o milho brasileiro em relação ao norte-americano. Vamos manter uma demanda muito aquecida pelo nosso cereal nessa reta final de ano. Porém, para a soja, já seria ali o fator secundário de efeitos do conflito geopolítico aqui, a gente teria impactos mais na cadeia de fertilizantes, né? Efeitos mais secundários na soja, uma vez que os dois países não são grandes produtores, porém são grandes fornecedores, né, de alguns insumos que são sim usados no cultivo da soja aqui no país. Porém, na soja a gente está mais ligado ao mercado fundamental, à capacidade de oferta aqui nas Américas e a intensificação da demanda pela parte da China, tá? Então os efeitos a gente concentra mais no mercado dos cereais quando o assunto é Rússia e Ucrânia. Matheus, e como você citou milho, e a gente tinha que falar de milho mesmo hoje, nós estamos com um produto brasileiro muito competitivo no cenário internacional, isso é um fator muito importante. E aqui no Brasil, dá para considerar ainda que as vendas da colheita da segunda safra, da campanha 2021-2022, seguem muito lentas. E tem que lembrar também que em janeiro começa a colheita da soja aqui no Brasil. Se tudo der certo, vem uma boa safra ou uma ótima safra, e a capacidade estática de armazenamento do Brasil não é adequada para essa produção toda. Como é que você vê essa comercialização hoje no país em relação ao cereal? Olha, Fabiana, sim, a gente tem uma comercialização mais lenta neste ano para as vendas do milho segunda safra, o famoso milho chamado safrinha, né? Essas vendas elas partem por conta das margens de lucro da atividade que de fato apertaram já em 2022, tendem a apertar ainda muito mais para 2023, devido à elevação dos custos, né, por conta não só desse conflito, por conta, enfim, de outros grandes problemas que a gente enfrentou na saída da pandemia, na saída da crise sanitária do Covid. Então, de fato, o produtor rural está um pouco mais reticente em avançar com as vendas. O mercado interno brasileiro do milho ele está mais recluso em avançar com novas compras, né? O que impede, de fato, os preços dos cereais serem esticados puramente pela exportação. Exportação está saudável, está agressiva, vamos bater recorde de exportação do milho brasileiro neste ano. Existem boatos aí nos bastidores que a gente tem monitorado de muito perto aqui dentro da pátria, de que os chineses deverão antecipar as compras do milho que estão programadas para embarque a partir de fevereiro de 2023, deverão antecipar agora para esse ano, provavelmente dentro do mês de outubro, começo do mês de novembro, vale esse monitoramento dia a dia, tá? Porém, de fato, o produtor está mais reticente, aguardando melhores margens para, de fato, executar essas vendas, e grande parte desse milho, hoje sim, Fabiano, ocupa, né, uma capacidade estática que deve sim ser aberta, né, esse espaço para a colheita da soja na virada do ano. Então, o produtor ele tem sim um tempo limitado, nessa retinha, esse último trimestre do ano, para tentar esvaziar essa capacidade estática de armazenagem no país, para dar entrada no mercado da soja. Mas lembro muito bem também
que uma parcela significante do milho hoje estocado em propriedades no Brasil estão em silo-bolsas, né, onde não há necessidade de esvaziar aqueles silo-bolsas, né, o famoso o silo-bag, né, para colocar a soja estocada naquela mesma localidade. Então o produtor está, de fato, usando alguns artifícios, né, operacionais para tentar carregar esse milho e pegar melhores chances, né, de preços elevados, que sim, na visão pátria, é totalmente possível nessa reta final de ano. E, Matheus, olha, a gente vou fazer essa pergunta porque a participação de público bem grande, isso está relacionado também às questões que o Brasil enfrenta agora, né? Nós estamos ainda em corrida eleitoral, segundo turno para a presidência da República e para governador em vários estados brasileiros. Então aqui eu vou fazer uma pergunta só, pegando aqui o Oswaldo Xavier, que está participando, a Isabela Dumont, que está participando também, o Oswaldo do Paraná, a Isabela é do estado do Mato Grosso, também tem a Nana Pereira, a Aline Gomes, Suelen Moreira e também o Orlando mandando mensagens aqui em relação a essa corrida eleitoral e as influências neste momento com relação aos negócios da agricultura. Pegando no geral, porque o pessoal perguntou de milho, soja e perguntou de feijão também, mas de uma maneira geral, o que isso pode trazer de impacto para as negociações das culturas agrícolas brasileiras? Olha, muito bem. Primeiramente, um grande abraço a todos que estão participando. De fato, a grande preocupação do mercado agrícola no atual momento é a taxa cambial, né? A direção que o Brasil vai tomar economicamente e politicamente a partir do dia 30 de outubro, seja na reeleição do atual governo, assim espero, ou uma mudança na presidência para 2023. Porém, hoje é muito claro, na nossa visão, na visão pátria, o quão o mercado ele está favorável para a manutenção do atual governo. É indiscutível que hoje o investidor estrangeiro, né, que é o grande responsável por alocar ou desalocar recursos estrangeiros dentro do nosso Brasil, e o que esses recursos que entram e saem? A alocação de recursos é quando entra muito moeda estrangeira e o dólar tende a cair de preço. Assim, a mesma coisa acontece na via oposta. Quando sai muito capital por incerteza, por risco não dimensionado dentro do nosso país, a gente tem uma elevação da cotação cambial, ou seja, o dólar subindo. Então, hoje, o investidor de fora do Brasil, né, a imagem do Brasil fora do nosso país é que sim, o atual governo tem desempenhado, né, uma extraordinária campanha econômica, mérito da equipe administrativa, mérito da equipe econômica, tanto liderado por Paulo Guedes quanto Campos Neto no Banco Central, onde tem sim mostrado, né, o quão eficiente o Brasil tem sido no combate inflacionário, no combate da crise econômica da pós-pandemia. O Brasil, repito aqui, não canso de falar isso, que é um dos maiores destaques entre os G10, as 10 maiores economias do planeta. O Brasil é um dos maiores destaques econômicos no combate pandemia. Tá? Então, é mérito do atual governo. Quem está fora do Brasil entende que para a manutenção desse horizonte promissor econômico no nosso país, é muito melhor a gente manter a atual presidência, que tem melhores propostas econômicas, né, mostrou melhor desempenho, né? E no jargão popular, matou a cobra e está mostrando o pau agora, de fato que está assim muito promissor, né, esse crescimento econômico no país, que volta a trazer esses grandes investidores de fora para dentro do país. Porém, ponto muito importante também que eu ressalto, que vale muita atenção nesses próximos dias pré-segundo turno, seria que se a gente mostrar de fato a intenção de votos aonde que Bolsonaro possa ser reeleito agora no dia 30 e assumir a cadeira por mais 4 anos a partir de 2023, a gente teria ali uma queda mais expressiva na taxa cambial, sendo necessário o produtor rural avançar com vendas, seja futuras ou do físico, caso de fato a gente seja agraciado, né, com essa notícia após o dia 30 de outubro desse ano, com os resultados do segundo turno. Então é muita atenção agora, especialmente na taxa cambial, aonde que se a gente tem a manutenção da atual equipe econômica, atual equipe administrativa, a gente vai ter um fluxo de entrada de capital estrangeiro muito intenso no nosso país, o que vai jogar a taxa cambial, o dólar, né, para quedas mais profundas. Então a gente precisa sim ter muita atenção que o horizonte promissor para o Brasil, ele pode, de fato, no curto prazo, sangrar um pouco dos preços da soja ou do milho internamente por conta da queda cambial no nosso país. Então tá aí o grande ponto de atenção
nessa corrida, né, pré-segundo turno das eleições presidenciais aqui do Brasil. Matheus, eu vou fazer o seguinte, o pessoal está participando, né? O pessoal está até politizando um pouco mais o programa de hoje. Né? Eu tenho que lembrar também que hoje é feriado no Mato Grosso do Sul, é dia de criação do Estado, aniversário de 45 anos. Então eu vou fazer aqui, Juliano Noronha e também Gabriel Agostini, Jefferson de Almeida fizeram basicamente a mesma pergunta em relação à sua crença às pesquisas eleitorais. Eu vou refazer um pouco essa pergunta, relacionando o quanto que essas pesquisas, que no primeiro turno tiveram um nível de acerto bem mais baixo do que aquilo que poderia ser, né? Acertaram alguma coisa, mas erraram muito, principalmente em relação ao candidato à presidência Jair Bolsonaro, atual presidente da República, mas o quanto que a divulgação dessas pesquisas para segundo turno estão influenciando neste momento no mercado, aproveitando o gancho aqui de todo mundo que está fazendo questionamento sobre pesquisa, Matheus. Olha, a influência dessas pesquisas, elas são diretas no mercado financeiro, né, que impactam muito o dólar. Essa visão, né, de que o atual governo ele é promissor, ele é favorável à economia do Brasil, ela é tão nítida nas movimentações do mercado financeiro que hoje de manhã, né, a gente teve um desses grandes entidades, órgãos de pesquisas nacionais, né, que sofreram uma mudança de roupagem lá em 2018 após a fracassada tentativa, né, de indicar a intenção de voto pré-eleições de 2018, e parece que se desenha da mesma maneira agora para 2022, um desses grandes órgãos de pesquisa, né, publicou aonde existe sim uma grande maioria das intenções de voto para um candidato de oposição ao atual governo, né, a oposição de Bolsonaro segue tendo a grande maioria dos votos, com uma enorme diferença na intenção de votos, quase 10 pontos percentuais da intenção de voto, segundo esse instituto de pesquisa, que saiu hoje pela manhã, tá, onde existe uma grande maioria depositando intenção de voto na oposição, seria Lula, não é segredo para ninguém agora no segundo turno, só temos 2 candidatos, e enfim, a atual presidência teria quase 10% a menos de intenção de voto para esse segundo turno. O movimento ele é tão diretamente correlacionado com o mercado financeiro brasileiro que o dólar, mesmo a gente presenciando hoje pela manhã resultado do IPCA, registramos no Brasil terceiro ano consecutivo de deflação, terceiro mês, consecutivo de deflação, mostrando aí todo o empenho econômico que o Brasil tem mostrado, né, toda a força da nossa política monetária em controlar a inflação, e mesmo assim o dólar está registrando altas na sessão de hoje, né, colocando quase 2 centavos, 2,5 centavos nesse exato momento, registrando ali o medo, né, que o investidor tem de uma mudança de presidência para 2023. Então, pesquisa eleitoral, por mais que a gente possa criar teorias sobre crença ou descrença em relação ao que está sendo mostrado, o mercado indiscutivelmente, né, mostra a reação. Sempre que a gente tem essas pesquisas eleitorais trazendo a oposição, assumindo a liderança dessas intenções de voto, a gente tem o dólar subindo, a gente tem mercado financeiro no Brasil caindo, mostrando todo o pessimismo, né, mostrando todo o pessimismo que o investidor de fora do Brasil tem com os olhos muito abertos para dentro do nosso país, né? Ele quer realmente a manutenção dessa fantástica equipe econômica e do atual, né, equipe administrativa do Brasil. Então, não vou entrar nos méritos se vale a pena confiar ou não. Acredito que a Justiça Eleitoral vai ditar as regras após a finalização do segundo turno, assim como foi lá em 2018, onde alguns desses órgãos que estão aí hoje foram fechados, né, tiveram que mudar a metodologia pelo o quão, não fracassados, mas o quanto errôneos, né, estavam essas pesquisas no passado, mostraram a mesma coisa agora nesse primeiro turno. Existem alguns institutos que, de fato, mostram a realidade mais próxima do que vivemos atualmente. Então, sempre que existe esses órgãos publicando, Fabiano, essas intenções de voto, mostrando um cenário de mudança de governo para 23, o mercado financeiro recebe notícia com muita negativismo, né? com muito baixismo, com muita aversão a risco, não quer realmente apostar no Brasil se houver uma mudança de governo para 2023.